pecado. Porque senão, se ela é uma pecadora, ela iria, tecnicamente, ela já é condenada. Mas é isso que... Eu acho que é isso que muitos teólogos dizem. Vocês acreditam? Eu só conto isso porque Jesus, ele fala que para entrarmos em temos que ser como criança. Então, se ele usa a criança como um parâmetro para a gente entrar no reino, então a criança não pode ser uma pecadora no sentido como a gente entende. Mas e uma outra pergunta, por exemplo, não estou dizendo que eu estou discordando de você. Uma pergunta, Jesus não falou que para entrar no reino tem que nascer de novo? Sim. Uma criança nasceu de novo? Então, mas aí que tá, nascer de novo para quem já está velho. Então não é todos os casos que precisa nascer de novo? É igual quem crê e foi batizado será salvo. E se a pessoa, o ladrão da cruz? Quem lembra da aula do batismo? Eu falei uma interpretação do que seria esse batismo. Quem lembra? Batismo de João? Não, o batismo que Jesus fala. Eu creio que não é apenas o batismo literal, porque nem todos vão ter oportunidade. Tem muitos cristãos na história da igreja que não foram batizados porque teve épocas que uma doutrina que a igreja ensinava, lá nos primórdios, né, da igreja primitiva, eles ensinavam que a pessoa deveria ser batizada somente quando ela tivesse quando ela já não tivesse nenhum pecado, né? Eles tinham umas piras assim, teve época, né? Então muitos cristãos morreram sem ser batizados literalmente, mas morreram martirizados, morreram confessando Jesus. Então como que essa pessoa não vai ser salva porque ela não foi batizada nas águas, literalmente? Vamos ver o que eu O falo. batismo que estava falando lá, você já falou na aula que aquele querer ser batizado, uma das interpretações é que o batismo era ser contra o governo. Não falei isso não. Contra Herodes. Não. Eu falei que o batismo de João Batista era uma confissão pública do abandono e do arrependimento de uma espiritualidade. Envolve também o templo, a corrupção e tudo. Mas é o arrependimento de uma espiritualidade, uma teologia equivocada que também envolve o religioso andando de mão dada com o político. Mas esse batismo que ele citou não tem nada a ver com João Batista. É Jesus falando. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então não tem nada a ver com o batismo de João Batista. É a fala de Jesus, entendeu? Mas enfim, se entra nessa questão do batismo, por exemplo, alguma linha poderia dizer o seguinte, que esse batismo não é o de águas, que esse batismo, que aquele que crê e for batizado, é o batismo do Espírito Santo, que a gente só pode entrar no reino se a gente for inundado pelo Espírito Santo, não pela própria força de... O próprio João Batista ele vai falar, ele os batizará com o Espírito e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo de João era o de águas, mas o de Cristo é o de fogo. Se a gente se batizar no batismo de João, mas não formos transformados na ser do Espírito, a água por si não... Exatamente. Agora, o que eu iria dizer para vocês é o seguinte, existe uma certa linha, que eu discordo, que o Gabriel também discorda, e eu acredito que a maioria de vocês vão discordar, que diz o seguinte, quando Adão pecou, Adão era o representante da humanidade. E por isso todos nós nascemos em pecado. Por isso que Paulo diz, nós pecamos em Adão. Ou seja, você já nasceu pecador. E por isso que o Salmo diz, em pecado fui formado. E que se a criança já nasce pecadora, ela nasce condenada. Por quê? E por isso que Cristo tem que morrer, para curar essa doença do pecado original, essa mancha. E muitos teólogos vão dizer, peraí, se a criança nasce condenada, então como é que a gente faz para nossa criança não ser salva, ou não ser condenada? Aí ele diz o seguinte, as crianças dos crentes que se batizarem, por isso que tem igreja que batiza com... Quem já viu igreja batizar com criança? Eu fui batizado com Eu fui batizada na frente. Você era de qual igreja, Maristela? Luterana. Luterana. Você é presbiteriano? Presbiteriana. Mas vocês estão falando criança de quantos anos? 7? Não, criança recém-nascida. Não, esse nasceu. Você tinha quantos anos? Tinha 7 anos. Ah, 7 anos. Eu tinha 2 meses. Ela tinha 2 meses. Luterana. Mas na presbiteriana também batiza bebê. É ou não é, Miguel?
Você falou, Meli? Você levantou a mão? Ah, você era católica. Igreja católica batiza crianças. O Calvino, por exemplo, que todo mundo fala aí, batizava criança. Lutero batizava criança. Por quê? Por conta da doutrina do pecado original. Ele diz o seguinte: a criança, ela nasce no pecado. E o que cura esse pecado é a ação da igreja com o sacramento. Então a água do batismo purifica o pecado original daquela criança. Por isso que tem igreja que batiza criança. Para o quê? Agora, se você morrer criança, você está salva. A questão é, um principal texto que eles usam, são dois, nós vamos ver esses dois agora. Luiz, por que isso é importante? Porque o Gênesis nós estamos falando do pecado original. Por que isso é importante, Luiz? Nós vamos ver agora. Nós vamos ver esse texto do Salmo. Porque ele deu uma sugestão ali. Que o Adão, que ou é uma hipérbole do Davi, ou é que o que vocês dois falaram. Davi é filho de adultério. Será? Vamos ver. Então agora nós vamos estudar o texto do Salmo 51. Abra no Salmo 51. E procure um texto aí. Eu acho que é o verso de número 8 ou 9. Em pecado fui formado, ou iniquidade foi formada. Não, eu não deixei para vocês procurar mesmo. Procura na Bíblia. Salmo 51. Quem achou, leia bem alto. É o 5. Sei, sou pecador desde que nasci, desde que É o 5 mesmo. Pode ler o verso bem alto aí, velho. Sei, sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Desde que minha mãe me concebeu, sou pecador. Eu falei, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Pode ler o seu, minha mãe. É mesmo dele? É mesmo dele? Lê o seu aí, Lucas. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós vamos ver aqui o que significa o que significa esse texto. Eita, texto difícil esse, hein, cara? Esse texto é um texto difícil, né? Vamos lá. Abram a Bíblia, inclusive está aí na apostila, para quem quiser. 1 Crônicas 2, do 13 ao 16. Quem quiser, leia bem alto. 2, do 13 ao 16, e tem na apostila também. Esse texto. 1 Crônicas 2, do 13 ao 16. Está na página 36, no último parágrafo aí. Leia bem alto, quem achou. E Jessé gerou a seu primogênito Eliabe, e Abinadab o segundo, e Sima o terceiro, Netanel o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto, e Davi o sétimo. E Davi o sétimo. E aí? Cujas irmãs foram Zeruia e Abigail. Aí eu tenho uma pergunta estranha aqui nesse versículo, que eu anotei aqui no início da página 37. Se mulheres dificilmente estavam em genealogias, por qual razão elas estão aqui? E mais, se fossem para estar aqui, por que ao invés de serem apresentadas como filhas de Jessé, elas são simplesmente apresentadas como irmãs de Davi? Não tá? E Jessé gerou ela, e Jessé gerou... Não, falou que Jessé gerou Davi, e cujas irmãs foram irmãs de Davi. Foram Zeruia e Abigail. Então nós vamos ver quem que é essa Zeruia e essa Abigail. Zeruia e Abigail. É isso mesmo, né? Não tem o nome errado não, né? 2 meias irmãs. Hã? 2 meias irmãs. Será? Tá escrito meia irmã aí? Tá na sua versão, tá escrito meia irmã? Tá escrito? Davi tinha 2 meias irmãs. Meu Deus, não acredito que eu escrevi, não era para ter escrito aí. Vamos lá. Leia 2 Samuel 17, 25. E Absalão constituiu Amasa, capitão do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, israelita, e se uniu a Abigail, filha de Naás, irmã Peraí. Abigail é filha de quem? de Naás. Uai! Quem que é esse Naás?
Então, Zeruia e Abigail são filhas de quem? Uai! Mas Davi não é filho de Jessé? Pera aí, tá estranho isso aqui. Quem que é Sinaás? 1 Samuel 11:1. Quem que vai ler? Leia aí, Lucas. Então Naás, ou Amonita, Naás é quê? Amonita, Naás Amonita. Pode ler. subiu e acampou contra Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faze aliança conosco. Agora leia 1 Samuel 12:12. Quando vistes que Naás, rei dos filhos de O que ele era? rei, Dos filhos de A? Ou seja, Naás, que é rei dos Amonitas, tem filha que chama Zeruia e Abigail. A pergunta é, como é que Davi é irmão delas? E aí? Como é que a gente resolve isso? Será que tem tipo de consideração do tipo? Tipo, tinha irmãs algo de consideração? Não. A Bíblia não fala assim, né, que é irmã de consideração. Vai saber. Pode ser, mas pode ser um dos, mas não sei se seria... Por conta aparece na genealogia, não sei se seria. Porque também a gente acha que abriria brecha para falar que todo mundo... não, aí fala que é irmão é filho de consideração. Acho que não, hein? Vamos lá, tem duas possibilidades. Naás, e vamos colocar aqui a esposa dele que nós não sabemos quem é. Jessé e a esposa dele que a gente não sabe quem é. E Davi está aqui. Davi é irmão de Zeruia e Abigail. Ou Davi é filho de Naás em adultério com a esposa de Jessé. Ou Davi é filho de Jessé em adultério com a esposa de Naás. Davi é meio irmão de Zeruia e Abigail. A gente não sabe de qual parte. Eu acredito que é de Jessé com a esposa do Naás. Por conta da genealogia, né? Exatamente. Exatamente, porque Jessé está falando ali que é filho de Jessé. Agora, se fosse da esposa de Jessé e não dele mesmo, ainda assim poderia estar lá por conta da adoção. Quando o indivíduo é adotado, ele já tem todos os direitos de ser um filho normal. Então Davi é fruto de adultério. percebe quando Samuel vem. Exatamente. Exatamente. Por isso, é isso que justifica todo o tratamento ruim que Davi tinha. Colocado lá no campo, abandonado, às vezes o pai nem considerava filho. É por isso que a Bíblia frisa, né, a diferença da aparência dele. Ele era ruivo. Por que fala ruivo? É proposital. E por isso que Davi diz, cara, em pecado já me concebeu minha mãe. O pecado é o adultério. Tem uma série da Amazon sobre Davi que eles fazem dessa forma mesmo. Ah, é? Como se Davi fosse filho de um adultério e tal. Eu nunca tinha pensado nisso antigamente, eu nunca tinha. Aí quando eu comecei a ler aquele livro do Agostinho, e aí eu fiquei, cara, aí eu vi que ele interpreta dessa forma o texto, né? Sim. Como se estivesse falando de toda a humanidade. E aí eu comecei a ver, cara, esse texto não está falando de toda a humanidade, é Davi falando, ele está confessando, é a confissão de Davi, ele está confessando. Não que a gente não possa aprender com o texto, mas não está falando de todas as crianças, está falando que ele foi concebido em pecado. E é o único texto na Bíblia que fala isso, tipo, de toda a Bíblia é o único texto que fala sobre uma criança nascendo assim, em pecado, por assim dizer, né? Então não tem como fazer teologia com mais um versículo, né? Sim. Então é isso que me fez questionar sobre essa teologia, né? Qual que é o nome dessa série? Eu não sei mais sobre o rei Davi mesmo. É Davi? Legal, fiquei curioso para assistir. É legalzinho assim, é legalzinho. É meio viajado, mas é legalzinho. Às vezes quando vocês estão falando e eu chego perto, é para a voz de vocês ser pega melhor pelo microfone, tá? Então, não. Eu chego assim para... É porque às vezes eu vi que eu cheguei muito perto, eu falei assim, será que, sei lá, ele vai achar alguma coisa, sei lá. Então já fui explicar, se eu chego perto é por conta disso, pessoal.
Mas e agora fica um outro texto, que é em Adão, todos pecamos em Adão. Coloca aí no chat GPT, versículo que diz, todos pecamos em Adão. E agora, o que a gente faz com esse texto? Porque o de Salmos está resolvido, a gente tem uma interpretação bem plausível. Alguém pode discordar? Beleza, mas ele não pode dizer que é doida essa interpretação. Não, é muito plausível, está aqui, pô. A genealogia ali, Davi provavelmente é meio irmão delas. Mas e o texto que Paulo diz que todos nós pecamos em Adão? Achou o texto, Dego? Romanos 5:12, né? Romanos 5:12. E aí, e agora? Como é que fica esse? Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não disse pecamos em Adão? Tem um que diz pecamos em Adão. Assim passou a todos os homens, porque... Vê outra versão desse mesmo versículo. Hã? Às vezes é a versão. É Romanos 5 o quê? 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Se vocês não acharem, eu vou fazer igual eu fiz no Gênesis. Eu vou deixar para mandar depois, que eu não lembro de cabeça onde está, não. Tem em 1 Coríntios 15:22, diz, porquanto assim Adão todos morrem. Será que é esse? Pode ser que seja. Da forma como em Adão todos morrem. Muito bom. E o salário do pecado é a? Então, se Adão todos morrem, significa que em Adão todos pecam. Porque o salário do pecado é a morte. E aí, como é que a gente resolve esse texto? Tem um outro, mas eu não estou lembrando de cabeça, depois eu mando para vocês. Igual do Gênesis lá, não lembro. Exato, não, mas a questão não é todos pecarem e serem destruídos agora. A questão é esse ponto aí de pecar ou morrerem em Adão. Se todos morreram em Adão, significa que a criança que vai nascer daqui 10 anos morreu em Adão, está morta. É isso? E aí, como que a gente faz? Quando você vê o bebezinho nascendo, você olha para ele, você está morto em Adão, cara? Eu acho que é tipo assim, a tendência a pecar. Tendência a pecar? Olha, você está construindo teologia. Muito bom. É a natureza pecaminosa de Adão, né? Sendo replicada no ser humano de geração em geração. Muito bom, Negão. Estava nessa linha de pensamento que uma criança, assim, quando está na inocência, ela nasce, mas ela já é tendente ao egoísmo. Tendente a uma tendência. Já é egoísmo, então ela quer algo para si. Mas essa tendência a faz pecadora? Faz pecadoras? É, o fato dela ter essa tendência faz dela pecadora? Acho que não. Então, se não faz dela pecadora, ela não pode dizer que ela morreu. Isso aí não pode ter relação do que você estava falando, sei lá, você explicou sobre as duas mortes, né? Igual depois diminuir a idade, tudo, de não ter mais a árvore da vida. E aí ser no sentido que as pessoas agora vivem menos, ou não vivem nem O que vocês acham? Vocês concordam com ela? E aí, João Gabriel, você concorda com ela? Vamos lá. Quando nós dizemos que vivemos em Cristo, o que na prática isso significa? Você vive em Cristo, cara? O que isso significa? Que deixamos o pecado? Pode ser, mas viver em Cristo significa viver na semelhança de Cristo. E eu posso muito bem dizer que pecar em Adão é pecar na semelhança de Adão. E não me tornar culpado do pecado de Adão. Mas significa que todos nós fizemos na semelhança de Adão. Todo mundo cedeu à tentação da serpente. Todos pecaram por si mesmos. Aí alguém poderia me perguntar, Luiz, mas todos pecam por quê? Por que todo mundo peca? Porque a gente quer, essa é a verdade. Porque se eu fosse fazer o seguinte, não, todo mundo peca porque Adão pecou, beleza, Adão pecou porque o diabo pecou, mas o diabo pecou por quê? Porque aí vai chegar no infinito, que não vai ter nunca fim. Então o pecado tem que ter um início onde? É o início na vontade, o homem quis pecar, você quis, eu quis, nós quisermos. Então o que significa a gente herdar
Isso, o pecado original. O que a gente herda? O Pedro Abelardo, ele constrói uma teologia, que é a teologia que eu concordo, que quando se diz que nós herdamos o pecado de Adão, não significa que nós herdamos a culpa do pecado de Adão, que nós nascemos culpados. Significa que herdamos as consequências, o ambiente quebrado, a constituição humana quebrada. A pessoa que nasce com síndrome de Down, ela está herdando toda a quebra do organismo humano, da realidade. Então hoje a gente herda as consequências do pecado de Adão, que é o quê? Todo o ambiente quebrado e a própria constituição quebrada. O Fílon de Alexandria, ele diz que havia uma completa harmonia do homem, mulher e serpente, entre aspas, desejo. E o William Lane Craig, muitos de vocês vão conhecer ele, ele disse que no Éden nós estávamos no estado de hipergraça. O que é hipergraça? Uma graça tão presente em nós que nós, na nossa razão, conseguiríamos dominar completamente qualquer tipo de paixão, desejo, etc. Mas Adão quis cair desse estado de hipergraça. Na hora que ele quis, houve uma fragmentação da própria constituição humana. Adão quebrou-se não somente da realidade, mas a si mesmo. Aí agora, a gente, é o que Paulo diz, a gente quer uma coisa que a gente não quer. Maldito homem que sou, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. A gente quer uma coisa e não quer, meu Deus, me ajuda, e a gente está todo quebrado da gente, a gente mesmo. Então, quando a criança nasce, quem falou, acho que foi vocês aqui, acho que falaram da tendência. A gente está tão quebrado, que a gente hoje já nasce com uma corda que nos puxa. Só que mesmo assim, foi a decisão de cada um de nós em algum momento ceder a essa corda que puxa. E aceitarmos a tentação da serpente. Adão não, Adão ele é o mais culpado de todos, porque Adão estava num ambiente completo, não tinha corda puxando. Era um ambiente completamente do descanso divino, completamente perfeito. E mesmo assim ele quis. Nós nascemos num ambiente completamente quebrado. Mas mesmo assim foi a nossa decisão ceder esse puxão da corda. Será que Adão foi salvo? Hã? Será que Adão foi salvo? Ah, mano, eu não sei, mas eu acho que sim, hein? Eu acho que foi sim, mas não sei. Se arrependeu, né? Se arrependeu. Deus cobriu ele de novas vestes. Hã? Sofreu bastante. Deus cobriu... Muito tempo, né, mano? Deus cobriu ele de novas vestes. Alguma pergunta? Nessa mesma tendência, na minha analogia, essa corda que puxa a tendência, e quando Deus fala que a gente tem que ser como uma criança, eu pego a experiência de uma criança que tem a tendência a ser egoísta, de fazer o mal, de mentir, de esconder alguma coisa, mas ela tem que dar ouvido ao pai, a correção do pai. Se a gente está com uma nova criança, a gente vai errar, mas só que a gente tem que ouvir e voltar ao caminho da obediência de Deus. Então, você como criança fala assim, não. Eu vou dar uma interpretação para vocês possível desses aspectos das crianças. Tem 3 que eu vejo. Primeiro ponto, o que a maioria diz que o reino do céu é das crianças para as crianças por conta da inocência. A inocência. Porém, por exemplo, o próprio Agostinho vai argumentar nesse livro, Confissões, e também o C.S. Lewis vai argumentar no livro Problema do Sofrimento, que não existe esse estado de inocência, não. Que as crianças, desde a pequenez, às vezes você vê eles matando formiga por prazer. Eu lembro que quando eu era criancinha, eu pegava a formiguinha e colocava no isqueiro, assim, ó. Eu pegava mosca, eu tinha 5 aninhos, eu pegava uma mosca e ia arrancando as asas, tinha uma mosca me incomodando, né? E eu fazia assim, eu batia com ela de um jeito da mão, só para prender ela. Porque eu não queria matar, eu queria só prender, eu pegava ela, arrancava as asas e falava assim, ó, vai mexer com o ser humano pra você ver, ó, toma aí. Ó, desse jeito. Você nunca mais vai mexer com o ser humano. Mas é diferenciado, né? É. Você vê uma criança, você dá uns 1000 brinquedos para uma criança. Ela não quer nenhum. Vem uma outra criança e pega esse um, o que essa criança fica? Todo meu. Fica doida. É porque se a gente não ensinar um ano para criança, ela te domina. Exato. A criança está todo momento querendo te dominar. Querendo testar os seus limites, fazendo birra. E se não for o próprio pai, ó, segurando aquilo ali, mantendo, a própria criança vai virar o egoísta supremo. Então o Agostinho discorda disso aqui, e eu também discordo desse negócio. O reino do céu das crianças não é por inocência. Aí tem outros que dizem assim, é por ter um coração ensinável. Eu te pergunto,
É mais fácil ensinar. Você acha que tudo isso aqui que eu estou falando é mais fácil ensinar para vocês ou para uma criança? Uma criança acabou de fazer... Imagina uma criança aqui de 7 aninhos, 6 aninhos ou 5 aninhos. Quantos anos tem o Miguel, Daniela? Acorda? Quantos anos tem o Miguel? Alguém sabe? Eu ia te dar um susto. 5 aninhos. Daniela, o Miguel com 3 aninhos já dava um pouquinho de trabalho, né? Mas ele já entendia as coisas, né? Desde os 2. Mas com 3 aninhos ele já conversava um pouquinho, já conseguia entender. Quando ele fazia uma coisa errada, com 3 aninhos, você chegava nele assim, Miguel, nós temos que ter misericórdia. Ele vai entender alguma coisa? Então o coração do adulto, de uma certa forma, é mais ensinável do que o da criança. Criança não vai entender o que é misericórdia, o que é nada. A criança vai simplesmente proibir. Então tem o terceiro aspecto, e quem apresenta pelo menos eu conheci através dele, que é o Branham Manning. Ele diz que o reino do céu é das crianças não é por inocência e nem por ser ensinável. O reino do céu é das crianças por incompetência. Tudo que a criança recebe, ela sabe que ela não pega do seu próprio esforço. Ele diz assim, se você não receber o reino do céu como uma criança, ou seja, da forma como uma criança recebe, a criança simplesmente recebe e come. Ela não... esse negócio de querer conquistar pelo nosso próprio braço é depois que a gente cresce. Então o Branham Manning diz que receber o reino dos céus como uma criança é da incompetência, e dele sai do perfeito louvor. É aqueles que aceitam o perfeito presente da graça. É por graça que a gente... Ele até contou a história que uma criança fazia tudo quanto é tipo de arte e que não sei o que, e depois ela simplesmente estava na porta dele lá, dá biscoito. E ela aceitava o biscoito. Porque ela não via no seu pedir do biscoito, pelo menos naquela idade, o seu merecimento. Ela, eu quero, tá bom. Eu vou te dar? Não, eu não fiz por onde. O Miguel, alguma vez o Miguel fez uma arte. Aí você foi dar um negócio para ele e o Miguel falou assim, não, eu não vou receber porque eu não mereço. Eu não fiz por onde. Ele recebe. Ele fez a pior arte que tem na escola. Chegou lá, você vai dar. Ele vai falar assim, eu não fiz por onde? Não vai. Ele vai receber. Então o Branham... Ele está de castigo e você dá o celular e ele fala, não posso porque eu estou de castigo, mas aí é outro contexto. Mas ele fala de outra pessoa. Agora, se for você mesmo, você como a mãe dele, ele fez uma pior arte, e você, não, Miguel, eu deixo, você pode usar o celular, ele vai usar? Se eu deixar assim. Ele por si mesmo vai falar assim, não, mãe, eu não mereço, eu preciso da punição. Nunca falou. Então o Branham Manning diz o seguinte, que o reino dos céus, ninguém entrará no reino dos céus se não receber como uma criança, significa isso, é entender que a gente é igual um Adão, cara, é por graça. E etc. Eu acrescentaria assim essa questão, a criança, dentro disso que você está falando, né, é uma certa simplicidade assim, que ela tem, por mais que ela possa ter algumas manias erradas e alguns egoísmos errados, mas ela tem essa simplicidade, né, de, como que eu posso dizer, o peso sobre ela é diferente, a cobrança que tem sobre ela é diferente